Você já se perguntou o que acontece quando a pessoa que deveria proteger sua família se torna a maior ameaça a ela? Quando meu pai estava morrendo em um leito de hospital, minha madrasta Margarete me impediu de me despedir, alegando que apenas familiares próximos tinham permissão para entrar. Uma semana depois, durante a leitura do testamento, ela estava à porta de uma sala de conferências envidraçada, com 12 testemunhas assistindo, e anunciou que eu não era bem-vindo, pois aquela reunião era apenas para os herdeiros nomeados no testamento. O sorriso debochado no rosto dela dizia que ela tinha ganhado tudo. A herança de 3,2 milhões de dólares do meu pai, seu legado empresarial e o poder de me apagar completamente da memória. Mas o que Margarete não sabia era que meu pai havia se preparado para esse momento 2 anos antes, deixando-me algo que exporia seu engano a todos naquela sala. Antes de prosseguirmos, pedimos que dedique um momento para curtir e se inscrever, mas somente se esta história realmente lhe tocar. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí na sua região. Meu nome é Olivia Davidson, tenho 32 anos, e esta é a história de como aprendi que, às vezes, a resposta mais silenciosa é a que carrega o maior poder. Ao crescer, nunca medi o sucesso da mesma forma que Margaret e seus filhos. Enquanto meu meio-irmão Bradley subia na hierarquia do setor de bancos de investimento, chegando a ganhar $400 mil por ano aos 28 anos, eu escolhi me tornar arteterapeuta. Meu salário anual de $45 mil mal dava para pagar meu apartamento-estúdio no Queens. Mas todos os dias eu ajudava crianças traumatizadas a expressar o que as palavras não conseguiam captar. Margaret nunca perdia a oportunidade de me lembrar desse fracasso. Nos jantares em família, ela gesticulava em volta da mansão deles em Westchester e dizia: "É isso que as carreiras de verdade constroem, Olivia. Seu pai se matou de trabalhar para que você pudesse brincar com o giz de cera." Meu pai, Robert Davidson, via as coisas de forma diferente. Ele construiu sua empresa de logística do zero, transformando-a em uma operação multimilionária, mas entendia o valor além dos números. Alguns investimentos amadurecem no coração, não nas carteiras de investimentos, ele me dizia em particular depois das palestras de Margaret. O que você fizer por essas crianças importa mais do que qualquer coisa que venha a ser derivada de Bradley jamais importará. Mas Margaret já havia começado sua campanha para me posicionar como a decepção da família. O contraste tornou-se mais nítido a cada encontro. Jéssica, filha de Margaret, trabalhava na empresa de marketing da mãe, em um cargo de consultora sênior criado especificamente para ela. Ela nunca havia conquistado um único cliente de forma independente, mas Margaret elogiava constantemente sua perspicácia para os negócios. Entretanto, meu trabalho com sobreviventes de abuso foi descartado como nobre, mas impraticável. Margaret certa vez me apresentou aos seus amigos do clube de campo como a filha de Robert, que faz trabalhos manuais com crianças. Que fofo, não é? O que mais doeu não foi o fim da minha carreira, mas ver meu pai ficar cada vez mais quieto nesses momentos. Ele apertava minha mão por baixo da mesa, um pedido de desculpa silencioso por não ter confrontado sua esposa publicamente. Naquela época, eu não sabia que ele estava documentando cada pequena afronta, cada exclusão deliberada, construindo um caso que seria importante quando eu mais precisasse. O dia de ação de graças, 6 meses antes da morte do meu pai, deveria ter sido uma celebração. Em vez disso, tornou-se a noite em que percebi o quão orquestrada havia sido a crueldade de Margaret. Ela havia se esquecido de preparar algo vegetariano, apesar de minhas escolhas alimentares serem as mesmas há 5 anos. Ai, Olivia, eu me distraí completamente. Mas tem salada, disse ela, apontando para uma tigela de alface americana enquanto Bradley cortava o peru. Jéssica passou o jantar inteiro descrevendo sua mais recente conquista, uma promoção a vice-presidente de iniciativas estratégicas. Minha mãe diz que sou a vice-presidente mais jovem da história da empresa, disse ela, radiante, omitindo o fato de que a empresa tinha exatamente 3 funcionários. Bradley acenou com a cabeça em sinal de aprovação enquanto discutia seu mais recente acordo. Só neste trimestre, 2 milhões em comissões. Isso é o que eu chamo de uma verdadeira bênção de ação de graças. Meu pai estava sentado na cabeceira da mesa, com o rosto visivelmente pálido e uma tosse persistente interrompendo suas tentativas de comer. Quando expressei minha preocupação, Margaret acenou com a mão, em sinal de desdém. Seu pai tem trabalhado demais. Ao contrário de algumas pessoas, ele entende o que é responsabilidade. A escavação foi concluída com sucesso.
Minha escolha de trabalhar com crianças traumatizadas em vez de correr atrás de dinheiro foi vista como irresponsável. Então, algo inesperado aconteceu. Durante a sobremesa, meu pai pousou o garfo e olhou diretamente para mim. Olivia, preciso que você se encontre com Morrison na próxima semana. Terça-feira, às 14 horas. Morrison foi seu advogado por 20 anos. O rosto de Margaret se contraiu. Por que ela precisaria ver James? A resposta do meu pai foi calma, mas firme. Alguns investimentos valem mais do que dinheiro, Bradley, e algumas coisas precisam ser devidamente documentadas. A mesa ficou em silêncio. Jéssica checou o celular nervosamente. Bradley trocou olhares com sua mãe. O sorriso de Margaret tornou-se fixo, artificial. Bem, faça o que você achar melhor, querida. Mas quando seus olhos encontraram os meus, estavam frios e calculistas. Naquela noite, eu não sabia que meu pai já havia sido diagnosticado com câncer em estágio 3. Os frascos de remédio no lixo mudaram tudo. Eu tinha passado na casa do meu pai para devolver um livro quando os vi. Analgésicos potentes, medicamentos oncológicos, drogas que reconheci do meu trabalho com crianças em fase terminal. Quando confrontei Margaret, sua atuação foi impecável. Seu pai não queria te preocupar. É apenas um cuidado preventivo, alguns exames. Você sabe como os médicos exageram hoje em dia. Mas Bradley sabia. Ele deixou escapar durante uma conversa telefônica que eu ouvi por acaso. Mamãe disse para não preocupá-la com os tratamentos do papai. Ela está muito emotiva para lidar com isso adequadamente. Emocionante demais. A mulher que havia consolado crianças chorando durante a quimioterapia estava aparentemente frágil demais para saber que seu pai estava lutando contra o câncer. Liguei diretamente para o médico do meu pai. Sinto muito, senhorita Davidson, mas só posso discutir o estado de saúde do seu pai com membros da família autorizados. O tom da recepcionista era de desculpas, mas firme. A senhora Margaret Davidson consta como seu contato principal e procuradora para assuntos médicos. Quando isso aconteceu? Meu pai sempre foi meticuloso em me manter informado sobre decisões importantes. As peças foram se encaixando aos poucos. Margaret agendava todas as suas consultas para horários em que eu estava trabalhando. As reuniões familiares para as quais eu misteriosamente não era convidado porque tratavam apenas de finanças. O jeito como ela começou a atender o telefone dele, filtrando as ligações. Seu pai precisa descansar, não de visitas, ela dizia quando eu tentava fazer uma visita. 3 semanas depois daquele dia de ação de graças, descobri a verdade através da assistente do meu pai, que a sussurrou durante um encontro casual em uma cafeteria. Câncer de pâncreas em estágio 3 diagnosticado há 4 meses. Achei que você soubesse. 4 meses. Embora eu tivesse sido deliberadamente mantido no escuro, Margaret vinha fazendo os preparativos. A ligação que recebi às 2 da manhã, 3 semanas depois, não deveria ter sido uma surpresa, mas, de alguma forma, ainda me destruiu. O telefone tocou às 2h47 da manhã, despertando-me de um sono inquieto. Senhorita Davidson, aqui é do Hospital St. Mary's. Seu pai foi internado em estado crítico. A senhora deve vir imediatamente. Vesti-me às pressas, com as mãos tremendo enquanto pegava as chaves. Os 45 minutos de viagem pareceram horas. Cada semáforo vermelho, uma eternidade. Enquanto meu pai agonizava sem mim, as luzes fluorescentes da UTI eram duras e impiedosas. Eu conseguia vê-lo através do vidro, dos tubos, das máquinas, do bip rítmico dos monitores. Mas quando tentei entrar, uma enfermeira bloqueou meu caminho. Sinto muito, mas seu nome não está na lista de visitantes autorizados. Quase senti minhas pernas cederem. Esse é meu pai. Eu sou a filha dele. A filha dele de verdade. A enfermeira consultou seu tablet, um lampejo de compaixão cruzando seu rosto. A senhora Margaret Davidson especificou apenas a família imediata, ela mesma e seus 2 filhos, Bradley e Jéssica. Pela janela, observei Margaret sentada ao lado da cama do meu pai, segurando sua mão, representando o papel de esposa dedicada, enquanto sua filha biológica permanecia impotente no corredor. Ele não para de chamar por alguém, sussurrou a enfermeira, olhando em volta nervosamente. Olivia, é você?
Meu coração se despedaçou. Mesmo sedado, mesmo à beira da morte, meu pai me chamava. Mas Margarete construiu seu muro perfeitamente. A segurança do hospital estava por perto, pronta para fazer cumprir as restrições de visitantes. Pressionei a palma da minha mão contra o vidro, observando as máquinas respirarem por ele. Margarete ergueu o olhar, e nossos olhares se encontraram através da barreira. Ela não deu um sorriso irônico nem se vangloriou. Ela simplesmente se virou para meu pai, acariciando seus cabelos como se eu não existisse. O ritmo cardíaco, segundo o monitor cardíaco, tornou-se irregular. Os alarmes começaram a soar. A equipe médica entrou correndo, empurrando Margarete para o lado. Às 3h15 da manhã, os alarmes silenciaram. O médico saiu, com um semblante sério. Meu pai faleceu, e eu nunca pude me despedir. Hora da morte, 3h15 da manhã, anunciou o médico no corredor. Margarete saiu do quarto, com lágrimas nos olhos no momento certo, e desabou nos braços de Bradley. Ele se foi. Seu pai se foi. Jéssica filmou o luto de sua mãe, já criando a narrativa para as redes sociais. Nenhum deles olhou para mim, que estava a 3 metros de distância. A filha biológica do meu pai, proibida de estar presente em seus últimos momentos. Tentei entrar na sala mais uma vez. Por favor, eu só preciso vê-lo por um instante. As lágrimas de Margarete cessaram instantaneamente. Segurança, esta mulher está perturbando o luto da nossa família. Por favor, acompanhem-na até a saída. O guarda aproximou-se, pedindo desculpas. Senhora, terei que pedir que a senhora se retire. Esse é meu pai. As palavras saíram quebradas, desesperadas. A voz de Margarete cortou a água fria e clara. Seu pai deixou claro o que queria dizer sobre quem ele desejava que estivesse ao seu lado. Respeite seus últimos momentos com sua verdadeira família. Família de verdade. Como se 28 anos sendo sua filha não significassem nada. O segurança me guiou até o elevador. Atrás de nós, ouvi Margarete dando instruções à enfermeira. Ninguém mais deve vê-lo. Precisamos de privacidade para viver o luto. Mas, quando as portas do elevador começaram a se fechar, uma enfermeira diferente, aquela que havia sussurrado algo para mim mais cedo, colocou algo na minha mão. Era o lenço do meu pai, aquele com as iniciais dele que ele sempre carregava consigo. Ele estava segurando isto, disse ela baixinho. Fique com isso. Aquele pequeno gesto de bondade me comoveu profundamente. Fiquei sentada no meu carro no estacionamento do hospital até o amanhecer, agarrada àquele lenço, inalando o leve aroma de seu perfume. Margarete roubou suas últimas palavras, seu último suspiro, sua despedida. Mas ela não conseguiu roubar os 28 anos de amor que vieram antes, embora Deus saiba que ela tentaria. 300 pessoas compareceram ao funeral do meu pai, lotando a Capela Memorial Riverside. Margarete orquestrou cada detalhe para me apagar da história da vida dele. A apresentação de slides, exibida em loop, mostrava Robert Davidson com sua amada família. Centenas de fotos de Margarete, Bradley e Jéssica. Nenhuma das imagens incluía eu. 28 anos apagados em uma apresentação de PowerPoint. Ela me acomodou na terceira fila, atrás de colegas de trabalho e conhecidos. Quando tentei me dirigir à área reservada para famílias, um funcionário me impediu. A senhora Davidson organizou os assentos pessoalmente. Eu assisti Bradley fazer um elogio fúnebre ao homem que se tornou meu verdadeiro pai, enquanto Margarete enxugava as lágrimas com precisão cirúrgica. Jéssica leu um poema sobre famílias mistas e amor escolhido. Ninguém pediu à sua filha biológica que falasse. Quando me levantei para ir até o microfone, Margarete fez um sinal para o agente funerário, que anunciou tranquilamente um interlúdio musical. A rejeição foi pública, deliberada e testemunhada por todos que conheciam meu pai. Alguns desviaram o olhar, constrangidos. Outros cochichavam entre si. Mas então James Morrison apareceu ao meu lado. O advogado do meu pai, que o representou por 2 décadas, aproximou-se o suficiente para sussurrar: seu pai deixou instruções específicas. Encontre-me comigo em particular após a cerimônia. Ele colocou um cartão de visitas na minha mão e se afastou antes que Margarete percebesse. O enterro foi pior.
Margaret havia incluído a si mesma e seus filhos como a única família no programa do funeral. Ela ficou ao lado do túmulo aceitando as condolências como a viúva enlutada, enquanto eu fui relegado à periferia, junto com primos distantes e funcionários. Mas notei algo. Morrison fotografava tudo, documentando quem estava onde, quem falava com quem. Enquanto a terra caía sobre o caixão do meu pai, Margaret finalmente olhou diretamente para mim. A máscara escorregou por um instante, revelando um triunfo puro. Ela pensou que tinha ganhado tudo. Se você já foi excluído da sua própria família ou se sentiu invisível por pessoas que deveriam protegê-lo, sabe exatamente como me senti diante do túmulo do meu pai. Mas às vezes as pessoas que perdemos têm uma última maneira de nos proteger. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição se esta história lhe interessou e deixe um comentário abaixo. Você já precisou enfrentar familiares que tentaram apagar você da sua vida? A ligação de Morrison aconteceu exatamente uma semana após o funeral. A leitura do testamento está marcada para quinta-feira, às 14 horas. Sua presença é solicitada. Eu conseguia ouvir a voz de Margaret ao fundo. Ela não precisa estar lá, James. Apenas os beneficiários são obrigados a comparecer. Sua resposta foi profissionalmente neutra. Notificarei todas as partes relevantes. 1 hora depois, Margaret me ligou. Sua voz transbordava falsa preocupação. Olivia, querida, eu queria te poupar de mais sofrimento. O testamento do seu pai é claro. Tudo vai para a esposa e a família dele. Vir na quinta-feira seria apenas constrangedor. A palavra pairou entre nós como uma ameaça. Estarei lá, respondi simplesmente. Confira você mesmo se não acredita em mim. Seu nome não está lá. Eu disse que estarei lá, Margaret. Seu tom de voz tornou-se mais incisivo. Você vai se envergonhar na frente dos advogados, das testemunhas, de todo mundo. Seu pai deixou a escolha dele bem clara, disse ele, com um tom mais suave, quase com pena. Estou tentando te proteger de mais sofrimento. Naquela noite, chegou um e-mail separado de Morrison, criptografado e marcado como confidencial. Senhora Davidson, por favor, traga quaisquer documentos que seu pai possa ter lhe dado, quaisquer papéis, gravações ou materiais datados dos últimos 5 anos. Isso é importante. A especificidade era intrigante. Documentos que meu pai me deu, não deixou para mim, não eram sobre mim, me deu diretamente. Pensei na reunião que meu pai havia mencionado no dia de ação de graças, aquela que Margaret questionara na terça-feira às 14 horas com Morrison, mas meu pai faleceu antes que essa reunião pudesse acontecer. Ou teria ele planejado algo completamente diferente? Naquela noite, Margaret enviou mensagens de texto para Bradley e Jessica. Eu sei porque a Jessica publicou sobre isso, incapaz de resistir às redes sociais até hoje. Reunião de família amanhã. Grandes mudanças a caminho. Hashtag abençoado. Família em primeiro lugar. Os abutres sobrevoavam a área, confiantes em seu banquete. O escritório do meu pai estava trancado desde a sua morte, mas eu ainda tinha a chave que me pertencia desde a infância. Margaret não sabia do cofre escondido atrás da estante de livros dele. Aquele que ele me mostrou no meu aniversário de 16 anos. Algumas coisas ficam só entre nós, querida, ele disse, me ensinando a combinação. Aniversário da minha mãe, a mulher que morreu quando eu tinha 4 anos. Dentro do cofre, entre certidões de nascimento e fotos antigas, havia uma pasta azul marinho que eu nunca tinha visto antes. Um bilhete adesivo escrito à mão pelo meu pai dizia: para Olivia, quando chegar a hora. Minhas mãos tremeram quando o abri. Documentos legais autenticados e datados de 2 anos atrás. Um pendrive colado com fita adesiva na parte interna da tampa. O cabeçalho das páginas me deixou sem fôlego. Emenda ao fundo fiduciário da família Davidson. 2 anos atrás, antes do diagnóstico de câncer, antes da escalada do quadro de Margaret, meu pai já vinha se preparando. Os documentos eram densos em linguagem jurídica, mas certas frases se destacavam. Fundo fiduciário irrevogável, com administrador fiduciário designado em caso de exclusão ou isolamento deliberado. De alguma forma, ele sabia o que Margaret faria. O pendrive parecia mais pesado do que suas meras gramas indicavam. Queria verificar o conteúdo imediatamente, mas algo me fez esperar.
Esses documentos foram concebidos para um momento específico, para um público em particular. Meu pai era um homem estratégico. Essa foi a sua estratégia final. Recoloquei tudo na pasta azul marinho, observando o selo em relevo da Morrison & Associates em cada página. O carimbo de autenticação de Carol Bennett apareceu várias vezes. Ela estaria presente na leitura amanhã como tabeliã sênior de Morrison. Meu pai não havia apenas preparado documentos. Ele havia construído um caso com testemunhas. Naquela noite, escolhi minha roupa com cuidado. O blazer que meu pai me deu de presente de aniversário. O relógio que ele usava todos os dias até chegar ao hospital. Se Margaret quisesse me apagar da memória, eu entraria carregando a lembrança dele. Na manhã da leitura do testamento, Margaret reuniu seus filhos como um general se preparando para a vitória. Eu sei disso porque Bradley postou uma foto do café da manhã deles no clube de campo, com a legenda Sessão de Estratégia em Família, antes de apagá-la rapidamente. Mas as capturas de tela são eternas e minha prima Sarah conseguiu registrar o momento a tempo. Olivia pode tentar causar um escândalo, disse Margaret a eles, de acordo com a transmissão ao vivo de Jéssica, que ela pensava ser privada. Ela não tem respaldo legal, mas o desespero torna as pessoas imprevisíveis. Jéssica deu aquela risada oca que ela havia aperfeiçoado. Ela realmente acha que o pai deixou alguma coisa para ela. Depois que ela preferiu pintar com os dedos em vez de ficar com a família. Bradley era mais pragmático. O testamento é inabalável. Eu mesmo o revisei no mês passado. No mês passado, meu pai havia falecido havia apenas uma semana, mas Bradley já havia revisado o testamento enquanto ele estava morrendo. Ela pode contestar o quanto quiser. Isso lhe custará mais do que ela ganha em 5 anos. Naquela manhã, Margaret ostentava seu poder como uma armadura, um terno preto da Chanel que custava mais do que meu aluguel mensal, o colar de diamantes que meu pai lhe dera no 5º aniversário de casamento e a aliança que ela já havia trocado 2 vezes. Após hoje, anunciou ela, finalmente poderemos seguir em frente sem distrações. Jéssica publicou outra história. Grande dia, justiça para aqueles que realmente o amavam. Eu me vesti com a cor favorita do meu pai, azul marinho, o mesmo tom da pasta que estava na minha bolsa. Ao longo dos anos, aprendi algo com Margaret. O poder nem sempre é barulhento. Às vezes é tão silencioso quanto um documento autenticado, tão sutil quanto um dispositivo de gravação, tão paciente quanto uma alteração de um contrato de fideicomisso que espera 2 anos pelo seu momento. O trajeto até a Morrison & Associates pareceu-me como chegar a um campo de batalha. Mas eu tinha algo que Margaret não esperava. A voz do meu pai, capturada com clareza digital, explicando tudo. O escritório Morrison & Associates ocupava todo o 15º andar de um arranha-céu em Manhattan. Suas janelas do chão ao teto oferecem vistas para o Central Park. A sala de conferências que Margaret escolheu era propositadamente intimidante. Paredes de vidro garantiam que todos no escritório pudessem testemunhar o que ela presumia que seria minha humilhação. 12 pessoas já estavam reunidas lá dentro. Morrison, 2 advogados associados, Carol Bennett e outro tabelião, o advogado pessoal de Margaret, 2 testemunhas da empresa do meu pai e, claro, a família de Margaret reunida em torno da mesa de mogno. Câmeras de segurança gravaram de vários ângulos. A empresa de Morrison levou a documentação a sério. A acústica da sala de conferências permitia que as vozes fossem ouvidas com clareza. Cada palavra seria capturada, transcrita e faria parte do registro permanente. Margaret escolheu esse cenário de aquário para tornar minha exclusão o mais pública possível. Ela não percebeu que havia criado o palco perfeito para a verdade. Carol Bennett ergueu os olhos quando me aproximei, e algo passou rapidamente pelo seu rosto. Reconhecimento, talvez até alívio. Ela trabalhava na empresa de Morrison há 15 anos e havia autenticado centenas de documentos do meu pai. Hoje ela tinha 2 pastas separadas sobre a mesa à sua frente. 2. O próprio Morrison estava sentado na cabeceira da mesa, com uma expressão profissionalmente neutra, mas os olhos alertas. Ele estava usando o terno que usaria no tribunal. Notei o cinza carvão que ele reservava para os casos mais importantes. Um bloco de notas estava à sua frente, já repleto de anotações com sua caligrafia impecável. Independentemente do que estivesse prestes a acontecer, ele havia se preparado extensivamente.
Margaret reinava na extremidade oposta, ladeada por Bradley e Jessica como se fossem guarda-costas corporativos. Ela se posicionou como o ponto focal da reunião, a viúva enlutada pronta para receber o que lhe era devido. A certidão de óbito estava em destaque diante dela, um adereço em sua performance. O palco estava montado, o público reunido. A única coisa que faltava era a verdade que meu pai havia deixado em uma pasta azul marinho. Eu estava a 1 metro da porta da sala de conferências quando Margaret se levantou da cadeira, movendo-se com precisão calculada para bloquear minha entrada. Através das paredes de vidro, 12 pares de olhos observavam nosso confronto como se fosse uma apresentação teatral corporativa. Ela não baixou a voz. Ela queria que todos ouvissem. Olivia, isto é constrangedor, mas esta reunião é apenas para herdeiros. Ela enfatizou a última palavra, deixando-a pairar no ar como um veredicto. O testamento do seu pai nomeia beneficiários específicos. Você não está entre eles. Atrás dela, Bradley sorriu de forma irônica enquanto Jessica erguia o celular, gravando tudo para suas redes sociais. Permaneci completamente imóvel, encarando-a sem hesitar. A pasta azul marinho repousava na minha bolsa, paciente como um dragão adormecido. Fui convidado pelo Sr. Morrison, respondi calmamente. Uma mera formalidade. James provavelmente ficou com pena de você. A voz de Margaret atravessou perfeitamente as paredes de vidro. Mas os processos judiciais não se baseiam em sentimentos. Eles se baseiam em fatos. E o fato é que seu pai fez a escolha dele. O escritório ficou em silêncio. Assistentes em mesas próximas fingiam trabalhar enquanto, obviamente, ouviam a conversa. 2 sócios da firma de Morrison interromperam a conversa que tinham no corredor para observar. Era isso que Margaret queria. Número máximo de testemunhas da minha suposta humilhação. Sinto muito que você tenha vindo de tão longe para nada, continuou ela em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Talvez você devesse ter se concentrado mais em ser uma filha de verdade em vez de brincar com crianças problemáticas. Seu pai valorizava o sucesso, Olivia, não os hobbies. Morrison levantou-se dentro da sala de conferências, e seu movimento chamou a atenção de todos. Carol Bennett já estava pegando sua segunda pasta. Mas eu não reagi, não discuti, não dei a Margaret a resposta emocional que ela desejava. Em vez disso, simplesmente peguei a pasta azul marinho que meu pai havia deixado na minha bolsa para esse exato momento. A atuação de Margaret piorou quando ela percebeu que eu não ia embora. Peço desculpas a todos pela interrupção, anunciou ela para a sala, com a voz ecoando através do vidro. Olivia sempre teve dificuldade em aceitar a realidade. Seu pai tentou lhe dizer, o sucesso não se mede em desenhos com os dedos e sessões de relaxamento. Ele se mede em realizações reais, em contribuições reais para um legado. Bradley entrou na conversa, sua voz de banqueiro de investimentos se destacando. Isto é uma questão de negócios, Olivia, não um caso de caridade. O pai entendia isso, mesmo que você nunca tenha entendido. A expressão "on pai doeu". Meu pai se submeteu à sua reivindicação. Seus pequenos projetos de arte, continuou Margaret. Eles são os amores, de verdade, mas não vão pagar os advogados quando você tentar contestar esse testamento. E você vai tentar, não é? Porque você nunca entendeu que amor não significa dinheiro automaticamente. Várias pessoas no escritório pararam de fingir que estavam trabalhando e passaram a observar abertamente. Agora, Jessica deu sua contribuição. Alguns de nós construímos futuros reais, enquanto outros brincavam com giz de cera. Adivinha qual deles o papai respeitava? Ela enfatizou o papai, como quem torce uma faca, alegando uma intimidade com meu pai que nunca existiu. As testemunhas dentro da sala de conferência se remexeram desconfortavelmente. Um dos funcionários de longa data do meu pai desviou o olhar. O maxilar de Morrison se contraiu quase imperceptivelmente, mas eu permaneci em silêncio, deixando a crueldade de Margaret preencher o espaço, deixando que todos ouvissem exatamente quem ela era. Robert sabia quem merecia seu legado, declarou Margaret. Seu fim se aproximava. Ele sabia quem realmente estava ao seu lado, quem entendia seus valores, quem construiu algo significativo com suas vidas. E, querida, ela se inclinou para mais perto. Não era a garota que escolheu o trabalho assistencial em vez da riqueza.
Foi então que abri completamente a pasta azul marinho, segurando-a à vista de todos. Sr. Morrison, eu disse claramente, minha voz interrompendo seu monólogo. Tenho algo para o senhor. A pasta azul marinho parecia não ter peso algum em minhas mãos enquanto eu passava por Margaret, que permanecia imóvel na porta. Morrison já se aproximava de mim, sua expressão passando de uma neutralidade profissional para algo mais incisivo. Antecipação. Senhora Davidson, disse-lhe formalmente, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Estava esperando por isso. A compostura de Margaret se desfez. O que é isso? Do que você está falando? Sua voz ficou mais aguda, e a persona de viúva controlada começou a ruir. Atrás dela, Bradley se levantou, com a confiança vacilando. Jéssica baixou o celular, repentinamente incerta sobre o que estava gravando. Entreguei a pasta a Morrison com mãos firmes, embora meu coração estivesse batendo forte contra as costelas. Ele aceitou com a solenidade de quem recebe uma prova em tribunal. Isto foi entregue no meu escritório há 2 anos, anunciou Morrison à sala, com instruções muito específicas sobre quando e como deveria ser apresentado. Isso é impossível, disse Margaret. Mas sua voz havia perdido o tom imponente. Eu sei tudo sobre os negócios de Robert com você. Eu era esposa dele. Eu cuidava dos assuntos dele. Carol Bennett deu um passo à frente, com sua segunda pasta agora aberta. Nem tudo, Sra. Davidson. Alguns documentos foram assinados em caráter privado, como era direito do Sr. Davidson. A temperatura no quarto pareceu cair. O advogado pessoal de Margaret inclinou-se para a frente, subitamente alerta. Morrison abriu a pasta da Marinha devagar, com calma, deixando o momento se intensificar. O escritório além das paredes de vidro ficou completamente silencioso. Assistentes, parceiros, todos acompanhando essa reviravolta. Antes de prosseguirmos com a leitura do testamento, disse ele, há a questão da alteração do fundo fiduciário da família Davidson a ser tratada. O rosto de Margaret empalideceu. Que alteração de fideicomisso? Não existe fideicomisso. Tudo estava no testamento. Mas agora sua voz tremia, a certeza se desfazendo. Bradley e Jéssica trocaram olhares de pânico. A dinâmica de poder na sala mudou completamente em 30 segundos. Morrison retirou os documentos da pasta com a reverência com que se manuseiam artefatos históricos. Os selos notariais captaram a luz. Oficial e inegável. A emenda ao fundo fiduciário da família Davidson, leu ele em voz alta. Assinado em 15 de janeiro, há 2 anos, devidamente testemunhado e autenticado por Carol Bennett deste escritório. Cada palavra caía como um golpe de martelo na sala silenciosa. As mãos de Margaret apertaram a mesa de conferência. Isso é impossível. Eu saberia. Eu cuidava de todos os assuntos jurídicos de Robert. Seu advogado pessoal folheava freneticamente suas cópias de documentos, sem encontrar nada sobre qualquer fideicomisso. Nem todos, Sra. Davidson, afirmou Carol Bennett com firmeza. Eu mesmo autentiquei este documento neste mesmo prédio, com o Sr. Davidson presente e em perfeito juízo. Ele foi bastante específico sobre as circunstâncias em que isso deveria ser revelado. O cabeçalho do documento estava visível para todos enquanto Morrison o exibia. Emenda irrevogável ao fundo fiduciário da família Davidson. O carimbo de data, o selo do tabelião, as assinaturas das testemunhas, tudo legítimo, tudo vinculativo. 2 anos de planos de Margaret arruinados por documentos cuja existência ela desconhecia. Há também um vídeo. Morrison prosseguiu, retirando o pendrive da pasta. O Sr. Davidson queria garantir que suas intenções fossem absolutamente claras. Ele inseriu o pendrive no sistema da sala de conferências, e a grande tela na parede ganhou vida. Margaret levantou-se abruptamente. Isto é fraude. Vou processar todos vocês. Aquele homem não estava em seu juízo perfeito. Ele tinha câncer. Mas agora seu protesto soava desesperado. A fachada controlada desmoronou completamente. Bradley pegou o celular, provavelmente para enviar uma mensagem ao advogado deles. Jéssica empalideceu, e sua bravata nas redes sociais evaporou-se. Vamos assistir ao que o Sr. Davidson tem a dizer? Perguntou Morrison à sala. Na verdade, não era bem uma pergunta.
A verdade estava prestes a se revelar por si mesma. A voz de Morrison ecoou pela sala de conferências enquanto ele lia a emenda ao contrato de fideicomisso, cada palavra precisa e juridicamente vinculativa. O fundo fiduciário da família Davidson, estabelecido em 1995, fica por meio deste alterado para nomear Olivia Marie Davidson como administradora principal, com plena responsabilidade fiduciária sobre todos os ativos do fundo, atualmente avaliados em 3,2 milhões de dólares. As pernas de Margaret cederam. Ela afundou numa cadeira enquanto Morrison continuava. De acordo com o acordo pré-nupcial assinado por Margaret Stevens Davidson há 8 anos, a senhora Davidson tem direito a um pagamento único de $250 mil após o falecimento de Robert Davidson. Isso satisfaz todas as reivindicações conjugais sobre o espólio. Bradley Stevens e Jessica Stevens, continuou Morrison, receberão cada um $50 mil para despesas educacionais, a serem administradas pelo administrador principal. O rosto de Bradley passou de vermelho para branco. Jessica começou a chorar, não de tristeza, mas pelos seus milhões que evaporaram. A sala estava em absoluto silêncio, exceto pela voz de Morrison. Os ativos remanescentes do fundo fiduciário serão utilizados para estabelecer a Fundação Robert Davidson para serviços de arteterapia, que apoiará crianças que sofreram traumas. A fundação será administrada por Olivia Davidson, que receberá um salário anual como diretora, compatível com os padrões do setor. Além disso, Morrison fez uma pausa, deixando o peso aumentar. Esta emenda foi assinada 2 anos antes do falecimento do Sr. Davidson, quando ele estava plenamente capaz e sem qualquer coação. Ela estipula especificamente que, em caso de tentativas de excluir Olivia de assuntos familiares, decisões médicas ou processos de inventário, Margaret Davidson renuncia a todos os direitos fiduciários e a quaisquer reivindicações que excedam o disposto no acordo pré-nupcial. O advogado de Margaret finalmente se pronunciou. Isto parece ter força legal. Sua lealdade ao cliente não podia se sobrepor à realidade jurídica. As testemunhas da empresa do meu pai estavam assentindo com a cabeça. Eles reconheceram sua assinatura, seu modo de pensar. Era exatamente assim que Robert Davidson protegia sua filha. Meu pai apareceu na tela, saudável e forte, sentado nesta mesma sala de conferências, 2 anos atrás. Sua voz, que eu temia nunca mais ouvir, preencheu o espaço com uma autoridade silenciosa. Se você está assistindo a isso, então Margaret fez exatamente o que eu esperava. Ela tentou apagar minha filha do meu legado. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto enquanto ele continuava. Estou gravando isso com a mente e o corpo sãos, antes de qualquer doença, antes de qualquer diagnóstico. Vejo como Margaret trata Olivia. Veja a exclusão sistemática, o menosprezo, as tentativas de diminuir seu valor porque ela escolheu a compaixão em vez do comércio. Ele olhou diretamente para a câmera como se estivesse vendo através do tempo. Olivia, seu trabalho com crianças traumatizadas vale mais do que qualquer negócio que Bradley já tenha fechado. Mais do que qualquer posição fabricada que Jessica defenda. Você salva vidas com arte, com paciência, com amor. Esse é um legado que o dinheiro não pode comprar. Então seu tom endureceu. Margaret, eu sei das contas bancárias separadas que você acha que eu não descobri. Eu sei das suas promessas aos seus filhos sobre a herança deles. Eu gravei nossas conversas, sim, várias delas, onde você discutiu manter Olivia longe quando eu me for. Margaret emitiu um som estrangulado. Meu pai prosseguiu, cada manipulação, cada comentário cruel, cada tentativa de isolar minha filha foi documentada. O hospital terá muito interesse em saber como você conseguiu alterar meus documentos de procuração médica sem meu consentimento. A assinatura falsificada é bastante óbvia quando comparada com amostras autênticas. Faltavam 30 segundos para o fim do vídeo. Olivia, querida, sinto muito por não ter podido protegê-la mais abertamente enquanto vivi, mas pude proteger o seu futuro. Use essa confiança para ajudar outras crianças a se curarem da mesma forma que você as ajudou, enquanto eu assistia com orgulho. Você aí sempre foi a minha maior conquista. Margaret levantou-se num pulo, tomada por um desespero avassalador. Isso é falso. Ele foi manipulado. Olivia deve tê-lo drogado, confundido. Suas acusações foram descontroladas e sem fundamento. Contestarei cada palavra. Meus advogados irão desmontar tudo isso.
Mas seu advogado pessoal já estava arrumando a pasta, distanciando-se de uma causa perdida. Morrison retirou outra pasta, esta repleta de provas. Senhora Davidson, gostaria de explicar esses extratos bancários que mostram transferências sistemáticas das contas do Sr. Davidson para seus bens particulares, ou esses e-mails entre a senhora e Bradley discutindo, e cito, manter Olivia afastada de quaisquer decisões financeiras? Bradley tentou se levantar, mas Morrison não havia terminado. Sr. Stevens, também temos suas mensagens de texto para sua mãe sobre garantir que a terapeuta de arte não receba nada. Particularmente interessante, visto que o senhor nunca foi legalmente adotado pelo Sr. Davidson, apesar de usar o papaio em todas as oportunidades. Jéssica estava apagando freneticamente suas postagens nas redes sociais, mas Morrison também se dirigiu a ela. Senhorita Stevens, suas transmissões ao vivo desta manhã foram preservadas. Aquelas em que a senhora discutiu a possibilidade de finalmente conseguirmos o que merecemos e justiça para aqueles que realmente o amavam. Muito esclarecedoras sobre suas motivações. Carol Bennett desferiu o golpe final. Há também a questão dos formulários hospitalares, as alterações na procuração médica que ocorreram enquanto o Sr. Davidson estava sedado. A análise grafológica mostra a falsificação evidente. A diretoria do hospital está muito interessada em saber como a filha de um homem moribundo foi impedida de se despedir. A máscara de Margaret finalmente se estilhaçou por completo. Você não pode provar nada. Robert queria isso. Ele me disse que Olivia foi uma decepção. Mas todos na sala acabavam de ouvir a voz do meu pai dizendo exatamente o contrário. Suas mentiras ruíram diante da verdade documentada. Acredito, disse Morrison calmamente, que o promotor distrital terá muito interesse nesses documentos. Morrison estava de pé na cabeceira da mesa, sua autoridade preenchendo a sala. Pelo poder que me foi conferido como executor do espólio de Robert Davidson e representante legal do Davidson Family Trust, reconheço Olivia Marie Davidson como a legítima administradora principal, com efeito imediato. As palavras soaram definitivas. Todas as contas bancárias associadas serão congeladas até a realização da auditoria, continuou ele. Senhora Davidson, a senhora tem 30 dias para desocupar a residência familiar, que está sob administração fiduciária. Seus pertences pessoais lhe serão devolvidos. A casa permanece como parte do patrimônio fiduciário. Margaret deixou-se cair na cadeira, derrotada. 8 anos de manipulação se desfizeram em minutos. Bradley Stevens e Jessica Stevens, seus auxílios educacionais estarão disponíveis mediante a apresentação de documentos de matrícula válidos à Sra. Davidson. Nenhum dos dois conseguia me encarar. Seus impérios nas redes sociais e histórias de sucesso fabricadas não significavam nada agora. As testemunhas da empresa do meu pai começaram a se aproximar de mim, oferecendo condolências que haviam sido impedidas de expressar antes. Seu pai falava de você o tempo todo, disse um deles. Ele guardava todos os artigos sobre seu centro de terapia, todas as fotos das crianças que você ajudou. Os amigos da família que Margaret mantinha afastados começaram a se revelar, admitindo que nunca acreditaram em suas histórias. O advogado de Margaret retirou-se formalmente da representação. Isso está além da minha alçada, afirmou, saindo rapidamente. Seu isolamento era completo. O mesmo isolamento que ela me impôs voltou triplicado. Bradley e Jéssica ficaram paralisados. As promessas de milhões feitas por sua mãe evaporaram, e seus futuros tornaram-se repentinamente incertos. Não sorriu uma única vez durante toda a revelação. Não se tratava de vingança ou satisfação. Tratava-se de justiça, feita de forma discreta e profissional, exatamente como meu pai teria desejado. O poder que Margaret exercia através da manipulação e da crueldade foi substituído por algo mais forte, a verdade, documentada e inegável. A administração do fundo fiduciário começa imediatamente, anunciou Morrison. Reunião encerrada. A justiça nem sempre vem acompanhada de alarde. Às vezes, chega discretamente numa pasta azul marinho preparada por alguém que te amou o suficiente para te proteger mesmo depois de partir. Se esta história de firmeza na sua verdade lhe tocar, por favor, compartilhe-a com alguém que precise ouvir que paciência e dignidade podem triunfar sobre a manipulação. O que você teria feito no meu lugar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Assinei os documentos de curador ali mesmo na sala de conferências, com a mão firme apesar do turbilhão de emoções que me consumia.
Meu primeiro ato não foi vingança. Foi a revelação da verdadeira visão do meu pai. A Fundação Robert Davidson para Serviços de Arteterapia será criada imediatamente. Anunciei que US$ 2 milhões financiarão programas para crianças traumatizadas em todo o estado. O centro onde trabalho receberá $500 mil para expandir os serviços, continuei, observando Margaret estremecer a cada dólar destinado à cura em vez de às suas contas. 7 mil serão destinados a custos operacionais e à gestão do fundo fiduciário. Os números eram precisos e bem elaborados. Eu também aprendi estratégia com meu pai. Então eu fiz algo que fez todo mundo parar para pensar. Bradley e Jessica, seus fundos educacionais continuam disponíveis. 50 mil para cada um, conforme designado. Não os punirei pelas escolhas de sua mãe. Bradley ficou boquiaberto, em choque. Jessica começou a chorar novamente, mas de uma forma diferente. Uma mistura de vergonha e alívio. Isso é mais do que merecemos, admitiu Bradley em voz baixa. As primeiras palavras sinceras que ouvi dele em anos. A arrogância havia desaparecido, deixando para trás alguém muito jovem e perdido. Jessica assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Eles esperavam vingança. Eu lhes concedi misericórdia. Margaret olhou para mim com algo parecido com medo. Quanto a mim. Sua voz era suave, desprovida de qualquer pretensão. O valor do acordo pré-nupcial é seu, eu disse simplesmente. 250 mil, o que você concordou há 8 anos. Nem mais, nem menos. Justiça, não crueldade. Morrison acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Seu pai ficaria orgulhoso. Ele acreditava em construir, não em destruir. O quarto pareceu mais leve de alguma forma, como se o espírito do meu pai tivesse testemunhado seus últimos desejos sendo realizados. A fundação ajudaria milhares de crianças a se curarem através da arte. Esse foi o seu verdadeiro legado. Não dinheiro, mas cura multiplicada através das gerações. A segurança chegou em poucos minutos para escoltar Margaret para fora do prédio. Os cartões de crédito dela, vinculados ao fundo fiduciário, foram desativados enquanto ela estava no saguão. O Lexus que ela dirigia, registrado em nome do fundo fiduciário, precisava ser devolvido imediatamente. Ela estava parada na Park Avenue, o terno de grife amarrotado, chamando um Uber com as mãos trêmulas. Bradley, preciso de uma carona, disse ela ao telefone. Sua resposta foi audível para todos que estavam por perto. Não posso, mãe. Preciso resolver a minha própria situação. O filho a quem ela prometera milhões nem sequer a levaria para casa de carro. Jessica não respondeu nada. Ela estava ocupada demais apagando anos de postagens sobre estilo de vida, construídas com dinheiro roubado. Quando Margaret chegou à casa, os vizinhos já estavam cochichando. Alguém transmitiu ao vivo o confronto no escritório de Morrison. Os amigos do clube de campo que haviam elogiado sua perspicácia nos negócios estavam trocando mensagens em grupo sobre o escândalo. Os conselhos de administração das instituições de caridade às quais ela se filiou em busca de prestígio estavam agendando reuniões de emergência para discutir sua destituição. Seu amigo advogado, Richard, que sempre flertava nas festas, não atendeu sua ligação. Seu acordo pré-nupcial é inabalável, Margaret, informou sua secretária. O Sr. Harrison sugere que você procure outro advogado. Até mesmo seus aliados se distanciaram das consequências radioativas de sua exposição. A empresa de mudanças chegou na manhã seguinte com caixas e um aviso prévio de 30 dias. Margaret estava parada no hall de entrada da casa que ela havia redecorado 3 vezes com o dinheiro do meu pai, observando estranhos catalogarem itens que pertenciam ao fundo fiduciário. Os quadros que ela comprará, os móveis que escolhera, tudo adquirido com fundos que nunca foram verdadeiramente dela. Seus pertences pessoais de antes do casamento serão embalados separadamente, informou-lhe o supervisor, de forma profissional. Esses itens preencheram exatamente 3 caixas. 8 anos de luxo reduzidos a 3 caixas de pertences pré-nupciais. A mesma redução que ela tentará me impor, de filha nada, reverteu-se completamente. A investigação hospitalar começou em 48 horas. O departamento jurídico deles tinha dúvidas sobre as restrições de visitas e as alterações na procuração médica que ocorreram enquanto meu pai estava fortemente sedado.
As assinaturas falsificadas que Margaret usou para me impedir de entrar no quarto dele constituíram fraude e potencialmente abuso contra idosos. O chefe do Departamento de Defesa do Paciente me ligou pessoalmente para pedir desculpas. Seu pai perguntou por você repetidamente em suas últimas horas, confirmou ela, lendo as anotações da enfermeira. Os funcionários estavam incomodados com as restrições, mas se sentiam obrigados pela documentação. Cada palavra confirmava o que eu suspeitava. Meu pai queria que eu estivesse lá, me chamou enquanto Margaret fazia o papel de guardiã em seu leito de morte. Optei por não apresentar queixa-crime, apesar do incentivo de Morrison. Quero prestação de contas, não um circo, eu lhe disse. A mídia já havia repercutido a história. Madrasta impede que filha morra. Pai perde tudo. Mas recusei todos os pedidos de entrevista. Isso não foi entretenimento. Era a vida do meu pai, a minha perda, a minha verdade. Margaret enfrentou as consequências de qualquer maneira. O hospital proibiu a entrada dela em suas dependências. A empresa dela iniciou uma investigação interna após tomar conhecimento da fraude. Ela utilizou recursos da empresa para pesquisar sobre falsificação de documentos. Em 2 semanas, ela foi demitida por violações éticas. As peças de dominó caíram de forma constante e natural, sem a minha intervenção. A empresa de Bradley sugeriu uma transferência para o escritório de Dallas, uma mudança lateral que todos reconheceram como um exílio. Sua reputação de estrela em ascensão diminuiu quando seus colegas descobriram sua participação ativa no golpe contra a filha de seu padrasto. A candidatura de Jessica à faculdade de Direito foi discretamente retirada depois que a comissão de admissão levantou questões sobre seu caráter. A verdade tinha seu próprio ímpeto. Não precisei fazer força. Eu só precisava me afastar e deixar que as consequências das minhas ações se desenrolassem exatamente como meu pai havia previsto. Em 3 semanas, o império social cuidadosamente construído por Margaret desmoronou por completo. O clube de campo revogou sua filiação após analisar sua situação financeira. Os conselhos de administração das instituições de caridade às quais ela se juntou em busca de prestígio solicitaram discretamente sua renúncia. As mulheres que almoçavam com ela todas as quartas-feiras de repente começaram a ter conflitos de agenda. Exílio social rápido e completo. Os sócios do meu pai entraram em contato com Margaret, contando histórias que ela havia escondido. Robert falava de você o tempo todo. O diretor financeiro dele me disse que ele guardava uma foto sua com as crianças do seu centro de terapia na mesa dele. Margaret costumava virá-lo com a face para baixo durante as reuniões, mas ele sempre o colocava de volta na posição correta. Eles fizeram doações generosas para a fundação, homenageando o homem que realmente conheceram, em contraste com a invenção de Margaret. A transferência de Bradley para Dallas tornou-se permanente. Seu Instagram, antes repleto de almoços de negócios em Manhattan e do glamour do mercado financeiro, ficou inativo. Um colega me disse que havia sido designado para as operações administrativas. Sem contato com clientes, sem oportunidades de comissão. O garoto prodígio que chamava meu pai de Ampapai enquanto tramava contra mim estava aprendendo o que era trabalho de verdade. A carreira de influenciadora de Jessica evaporou da noite para o dia. As marcas encerraram suas parcerias. Seus seguidores, que apreciavam seu conteúdo sobre estilo de vida luxuoso, ficaram furiosos ao descobrirem que tudo havia sido construído com o dinheiro roubado de um homem à beira da morte. Ela excluiu todas as suas contas e se matriculou em uma faculdade comunitária, paga com o próprio salário do trabalho no comércio varejista, e não com fundos fiduciários. Os efeitos colaterais atingiram pessoas que eu não esperava. Outras 3 famílias apresentaram relatos semelhantes sobre Margaret, referentes ao seu emprego anterior. Clientes idosos cujos filhos foram misteriosamente excluídos das reuniões. Um padrão surgiu, confirmando as precauções tomadas por meu pai. Ele não apenas me protegeu. Ele a impediu de fazer isso com mais qualquer pessoa. Os amigos do meu pai formaram um círculo protetor ao meu redor. O sistema de apoio que Margaret tentará romper. Seu legado não residia nas manipulações dela, mas sim em suas memórias. A casa parecia diferente sem a presença de Margaret, que a contaminava. Percorri cômodos nos quais eu era sutilmente indesejado há anos, descobrindo pedaços do meu pai que ela havia escondido.
Em seu escritório, atrás de documentos fiscais, encontrei cartas que ele havia me escrito, mas nunca enviado, datadas do período em que ele estava doente e Margarete controlava suas comunicações. Minha querida Olivia, começou uma delas. Se você está lendo isso, então Morrison fez o seu trabalho. Lamento não ter conseguido enfrentá-la de forma mais aberta. Todas as vezes que tentei, ela ameaçou usar minha doença para me declarar incompetente. Então lutei em silêncio, documentando tudo, me preparando para este momento. Sua caligrafia, trêmula por causa da medicação, mas determinada, preenchia páginas com amor e estratégia. No armário dele, encontrei o álbum que Margarete havia escondido, com fotos da minha mãe, de mim crescendo, de todas as exposições de arte e formaturas às quais ela alegava que ele estava ocupado demais para comparecer. Ele estava lá, ao fundo, tirando fotos que Margarete nem sabia que existiam, inclusive no verso de uma foto da inauguração do meu centro de terapia. O dia de maior orgulho da minha vida. A descoberta mais preciosa foi um gravador de voz na gaveta do seu criado mudo. Horas de mensagens destinadas a mim, gravadas durante seus últimos meses. Esse foi o seu verdadeiro legado. Não dinheiro, mas cura multiplicada através das gerações. A segurança chegou em poucos minutos para escoltar Margarete para fora do prédio. Os cartões de crédito dela, vinculados ao fundo fiduciário, foram desativados enquanto ela estava no saguão. O Lexus que ela dirigia, registrado em nome do fundo fiduciário, precisava ser devolvido imediatamente. Ela estava parada na Park Avenue, o terno de grife amarrotado, chamando um Uber com as mãos trêmulas. Bradley, preciso de uma carona, disse ela ao telefone. Sua resposta foi audível para todos que estavam por perto. Não posso, mãe. Preciso resolver a minha própria situação. O filho a quem ela prometera milhões nem sequer a levaria para casa de carro. Jéssica não respondeu nada. Ela estava ocupada demais apagando anos de postagens sobre estilo de vida, construídas com dinheiro roubado. Quando Margarete chegou à casa, os vizinhos já estavam cochichando. Alguém transmitiu ao vivo o confronto no escritório de Morrison. Os amigos do clube de campo que haviam elogiado sua perspicácia nos negócios estavam trocando mensagens em grupo sobre o escândalo. Os conselhos de administração das instituições de caridade às quais ela se filiou em busca de prestígio estavam agendando reuniões de emergência para discutir sua destituição. Seu amigo advogado, Richard, que sempre flertava nas festas, não atendeu sua ligação. Seu acordo pré-nupcial é inabalável, Margarete, informou sua secretária. O Sr. Harrison sugere que você procure outro advogado. Até mesmo seus aliados se distanciaram das consequências radioativas de sua exposição. A empresa de mudanças chegou na manhã seguinte com caixas e um aviso prévio de 30 dias. Margarete estava parada no hall de entrada da casa que ela havia redecorado 3 vezes com o dinheiro do meu pai, observando estranhos catalogarem itens que pertenciam ao fundo fiduciário. Os quadros que ela comprará, os móveis que escolhera, tudo adquirido com fundos que nunca foram verdadeiramente dela. Seus pertences pessoais de antes do casamento serão embalados separadamente, informou-lhe o supervisor, de forma profissional. Esses itens preencheram exatamente 3 caixas. 8 anos de luxo reduzidos a 3 caixas de pertences pré-nupciais. A mesma redução que ela tentará me impor, de filha nada, reverteu-se completamente. A investigação hospitalar começou em 48 horas. O departamento jurídico deles tinha dúvidas sobre as restrições de visitas e as alterações na procuração médica que ocorreram enquanto meu pai estava fortemente sedado. As assinaturas falsificadas que Margarete usou para me impedir de entrar no quarto dele constituíram fraude e potencialmente abuso contra idosos. O chefe do Departamento de Defesa do Paciente me ligou pessoalmente para pedir desculpas. Seu pai perguntou por você repetidamente em suas últimas horas, confirmou ela, lendo as anotações da enfermeira. Os funcionários estavam incomodados com as restrições, mas se sentiam obrigados pela documentação. Cada palavra confirmava o que eu suspeitava. Meu pai queria que eu estivesse lá, me chamou enquanto Margarete fazia o papel de guardiã em seu leito de morte. Optei por não apresentar queixa-crime, apesar do incentivo de Morrison. Quero prestação de contas, não um circo, eu lhe disse. A mídia já havia repercutido a história. Madrasta impede que filha morra. Pai perde tudo. Mas recusei todos os pedidos de entrevista. Isso não foi entretenimento. Era a vida do meu pai,
a minha perda, a minha verdade. Margaret enfrentou as consequências de qualquer maneira. O hospital proibiu a entrada dela em suas dependências. A empresa dela iniciou uma investigação interna após tomar conhecimento da fraude. Ela utilizou recursos da empresa para pesquisar sobre falsificação de documentos. Em 2 semanas, ela foi demitida por violações éticas. As peças de dominó caíram de forma constante e natural, sem a minha intervenção. A empresa de Bradley sugeriu uma transferência para o escritório de Dallas, uma mudança lateral que todos reconheceram como um exílio. Sua reputação de estrela em ascensão diminuiu quando seus colegas descobriram sua participação ativa no golpe contra a filha de seu padrasto. A candidatura de Jessica à Faculdade de Direito foi discretamente retirada depois que a comissão de admissão levantou questões sobre seu caráter. A verdade tinha seu próprio ímpeto. Não precisei fazer força. Eu só precisava me afastar e deixar que as consequências das minhas ações se desenrolassem exatamente como meu pai havia previsto. Em 3 semanas, o império social cuidadosamente construído por Margaret desmoronou por completo. O clube de campo revogou sua filiação após analisar sua situação financeira. Os conselhos de administração das instituições de caridade às quais ela se juntou em busca de prestígio solicitaram discretamente sua renúncia. As mulheres que almoçavam com ela todas as quartas-feiras de repente começaram a ter conflitos de agenda. Exílio social rápido e completo. Os sócios do meu pai entraram em contato com Margaret, contando histórias que ela havia escondido. Robert falava de você o tempo todo. O diretor financeiro dele me disse que ele guardava uma foto sua com as crianças do seu centro de terapia na mesa dele. Margaret costumava virá-lo com a face para baixo durante as reuniões, mas ele sempre o colocava de volta na posição correta. Eles fizeram doações generosas para a fundação, homenageando o homem que realmente conheceram, em contraste com a invenção de Margaret. A transferência de Bradley para Dallas tornou-se permanente. Seu Instagram, antes repleto de almoços de negócios em Manhattan e do glamour do mercado financeiro, ficou inativo. Um colega me disse que havia sido designado para as operações administrativas. Sem contato com clientes, sem oportunidades de comissão. O garoto prodígio que chamava meu pai de papai enquanto tramava contra mim estava aprendendo o que era trabalho de verdade. A carreira de influenciadora de Jessica evaporou da noite para o dia. As marcas encerraram suas parcerias. Seus seguidores, que apreciavam seu conteúdo sobre estilo de vida luxuoso, ficaram furiosos ao descobrirem que tudo havia sido construído com o dinheiro roubado de um homem à beira da morte. Ela excluiu todas as suas contas e se matriculou em uma faculdade comunitária, paga com o próprio salário do trabalho no comércio varejista, e não com fundos fiduciários. Os efeitos colaterais atingiram pessoas que eu não esperava. Outras 3 famílias apresentaram relatos semelhantes sobre Margaret, referentes ao seu emprego anterior. Clientes idosos cujos filhos foram misteriosamente excluídos das reuniões. Um padrão surgiu, confirmando as precauções tomadas por meu pai. Ele não apenas me protegeu. Ele a impediu de fazer isso com mais qualquer pessoa. Os amigos do meu pai formaram um círculo protetor ao meu redor. O sistema de apoio que Margaret tentará romper. Seu legado não residia nas manipulações dela, mas sim em suas memórias. A casa parecia diferente sem a presença de Margaret, que a contaminava. Percorri cômodos nos quais eu era sutilmente indesejado há anos, descobrindo pedaços do meu pai que ela havia escondido. Em seu escritório, atrás de documentos fiscais, encontrei cartas que ele havia me escrito, mas nunca enviado, datadas do período em que ele estava doente e Margaret controlava suas comunicações. Minha querida Olivia, começou uma delas. Se você está lendo isso, então Morrison fez o seu trabalho. Lamento não ter conseguido enfrentá-la de forma mais aberta. Todas as vezes que tentei, ela ameaçou usar minha doença para me declarar incompetente. Então lutei em silêncio, documentando tudo, me preparando para este momento. Sua caligrafia, trêmula por causa da medicação, mas determinada, preenchia páginas com amor e estratégia. No armário dele, encontrei o álbum que Margaret havia escondido, com fotos da minha mãe, de mim crescendo, de todas as exposições de arte e formaturas às quais ela alegava que ele estava ocupado demais para comparecer. Ele estava lá, ao fundo, tirando fotos que Margaret nem sabia que existiam, inclusive no verso de uma foto da inauguração do meu centro de terapia. O dia de maior orgulho da minha vida.
A descoberta mais preciosa foi um gravador de voz na gaveta do seu criado mudo. Horas de mensagens destinadas a mim, gravadas durante seus últimos meses. Olivia, são 3 horas da manhã de terça-feira. Margaret está dormindo. Eu queria te contar sobre aquela vez em que você pintou aquela borboleta aos 4 anos de idade. Sua voz, fraca, mas calorosa, compartilhava memórias que Margaret não conseguiu roubar. Eu mesma comecei a fazer terapia. Terapia de verdade, não a demonstração de força que eu mantive por tanto tempo. A terapeuta me ajudou a entender que a incapacidade do meu pai de me proteger abertamente não era fraqueza, mas sim estratégia. Ele havia adotado uma estratégia de longo prazo, visando garantir proteção permanente em vez de intervenção temporária. A dor e o alívio se misturavam enquanto eu me curava. Eu havia perdido meu pai 2 vezes. Primeiro, sob as manipulações de Margaret, depois, a morte. Mas eu o reencontrei nesses tesouros escondidos. Seu amor preservado em papel e em voz. Os irmãos do meu pai emergiram de 5 anos de silêncio imposto por Margaret. Ela nos disse que você não queria contato, explicou a tia Patrícia, chorando enquanto me abraçava. Você disse que agora tinha vergonha da nossa origem operária, já que Robert tinha dinheiro. A mentira feriu com sua crueldade calculada. Margaret usou as origens humildes do meu pai como arma contra a própria família dele. O tio James revelou tentativas de visita que Margaret havia bloqueado. Viemos para o dia de ação de graças há 2 anos. Ela nos recebeu na entrada da garagem, disse que Robert estava muito doente e que você estava muito ocupado com seus importantes amigos artistas para nos receber. Eles dirigiram por 4 horas apenas para serem barrados no portão da casa onde antes eram bem-vindos. A melhor amiga da minha avó, Dorothy, agora com 91 anos, ligou da Flórida. Seu pai me ligava todo domingo até Margaret trocar de número. Ele se preocupava constantemente com você, minha querida. Dizia que Margaret estava lentamente te envenenando contra ele. As ligações que eu nunca tinha recebido. O relacionamento foi rompido. Tudo isso faz parte da campanha de isolamento de Margaret. Organizamos uma homenagem digna para meu pai. Compareceram 200 pessoas. Seus verdadeiros amigos, funcionários que o respeitavam, famílias cujos filhos eu ajudei durante a terapia. Dessa vez, a apresentação de slides incluiu todos, seus irmãos, minha mãe e eu em todas as idades. O elogio fúnebre veio do tio James, que o conhecia desde a infância, e não da demonstração de luto de Bradley. Jéssica enviou uma carta através do escritório de Morrison. Sinto muito, preenchiam 2 páginas, juntamente com confissões sobre os esquemas de sua mãe que ela havia testemunhado. Eu não respondi, mas também não queimei. Bradley não enviou nada. Seu silêncio, uma forma de reconhecimento em si. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas nem mesmo com pedidos de desculpas. A família que Margaret tentará apagar me cercou com o amor que meu pai gostaria que eu sentisse. A morte dele quebrou o encanto que ela exercia sobre todos nós. 6 meses após a leitura do testamento, eu havia aprendido a impor limites com a mesma gentileza que meu pai demonstrara em seus planos finais. Quando Margaret enviou uma carta por meio de seu novo advogado solicitando que as circunstâncias fossem analisadas, eu respondi por meio de Morrison. Desejo-te a cura, mas não farei parte da tua jornada. Perdão não significava acesso à minha vida. Bradley entrou em contato uma vez, por meio de um e-mail cuidadosamente redigido sobre seguir em frente e aprender com os erros. Reconheci isso em 2 frases. Obrigado por escrever. Espero que você encontre paz. Nenhuma porta se abriu. Nenhum convite foi feito. Suas escolhas tiveram consequências que nem mesmo um pedido de desculpas poderia apagar. O obstáculo mais difícil foi encontrar pessoas bem-intencionadas que achavam que eu deveria ser a pessoa mais madura e fazer as pazes. Ela perdeu tudo, argumentou um primo distante. Essa punição não é suficiente? Mas os limites não tinham a ver com punição. Eles tinham a ver com proteção. Meu pai me ensinou isso por meio de uma alteração em seu testamento. Algumas pessoas, depois de terem mostrado quem são, não merecem uma segunda chance para te magoar. Retomei o namoro após 2 anos de solidão, mas com uma nova consciência. Sinais de alerta que eu poderia ter ignorado antes.
Alguém que desdenha da minha carreira. Qualquer pessoa que fizesse piada com a minha herança, qualquer pessoa que ultrapassasse limites claramente definidos, tornava-se imediatamente um impedimento para o relacionamento. O dinheiro do meu pai não me deixou desconfiado. A traição de Margaret me tornou mais sábio. O centro terapêutico criou um programa específico para crianças que lidam com traição familiar e luto. Chamamos a isso de Projeto Borboleta, transformação através da arte. Cada criança que aprendeu a expressar sua dor através da criação em vez da destruição era uma vitória que meu pai teria celebrado. Seus limites também são sua herança, observou minha terapeuta. Seu pai não deixou apenas dinheiro para você. Ele deixou permissão para que você se protegesse. Ela tinha razão. O fundo fiduciário era valioso, mas a confiança no meu próprio julgamento não tinha preço. A Fundação Robert Davidson ajudou 500 crianças em seu primeiro ano. Cada criança que aprendeu a pintar seu trauma em vez de carregá-lo em silêncio era o legado do meu pai respirando pelo mundo. O segundo centro de terapia foi inaugurado no bairro onde meu pai cresceu, fechando o ciclo de cura para a comunidade que o moldou. Escrevi um livro chamado Quando o Amor Significa Deixar Ir. Sobre estabelecer limites com familiares que nos fazem mal. Não se tratava especificamente de Margaret, mas sim dos padrões que permitem que a manipulação floresça nas famílias. A dedicatória dizia, para meu pai, que me amou o suficiente para me proteger mesmo do além. Seguiram-se palestras, embora eu as tenha escolhido com cuidado. Falei sobre o luto complicado pela traição, sobre amar alguém que não podia te proteger abertamente, sobre encontrar força na resistência silenciosa. Depois, mulheres me procuraram com suas próprias histórias, enteados apagados da vida, heranças roubadas, despedidas finais negadas. Éramos uma irmandade silenciosa de mulheres deliberadamente esquecidas. A descoberta mais valiosa ocorreu durante a organização dos documentos da Fundação. Em uma pasta arquivada incorretamente, o assistente de Morrison encontrou um último vídeo do meu pai, gravado poucas semanas antes de sua morte. Ele estava magro, claramente à beira da morte, mas seus olhos brilhavam de amor. Olivia, se você estiver assistindo a isso, você venceu. Não o dinheiro. Esse nunca foi o verdadeiro prêmio. Você venceu a sua liberdade do veneno dela. Você venceu o direito de viver sem se desculpar. Estou tão orgulhoso de você, querida. Tão orgulhoso. Joguei apenas uma vez e depois guardei. Alguns presentes são preciosos demais para serem vistos repetidamente. O amor do meu pai vivia na fundação, nas crianças que ajudávamos, nos limites que eu estabelecia. Seu dinheiro construiu prédios, mas sua fé em mim construiu minha força. Essa era a sua verdadeira herança. Não os milhões, mas a certeza de que eu valia a pena ser protegida. Às vezes, a maior herança não é dinheiro. É a certeza de que alguém te amou o suficiente para te proteger mesmo depois que você morreu. Se você já precisou se manter firme contra a manipulação familiar ou impor limites àqueles que deveriam protegê-lo, lembre-se de que seu valor não é determinado pela aprovação deles. Compartilhe sua própria história de força silenciosa nos comentários. Que limites você teve que estabelecer para proteger sua paz? Obrigado por ouvirem minha história.